Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje é um episódio muito especial porque, na minha opinião, e eu sei que na de muitos de vocês, é a parte mais bonita e mais mágica da reprodução, que é falar do laboratório, falar dos embriõezinhos. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui. A gente estava até conversando antes de começar a gravação. Falei, gente, eu tô com as maiores representantes de tudo, responsáveis do laboratório. Obrigada por tirar um tempinho para a gente conversar. Fiquem à vontade para se apresentarem. Obrigada pelo convite, doutora. Meu nome é Thaís, eu sou embriologista lá do laboratório do Ceferp. Eu tô lá tem 4 anos, vai fazer agora no meio do ano. E, como você disse, é o setor que é onde a magia acontece, né? Cada setor tem a sua responsabilidade, mas lá acho que é o coração, assim, da clínica. E, não, eu amo o que eu faço. É uma delícia estar lá. Boa tarde, doutora. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui novamente. Eu sou a Daiane, sou embriologista do Laboratório Ceferp. Há 2 anos e meio estou lá, contribuindo um pouquinho no dia a dia com a nossa equipe. Contribuindo muito, fazendo muitos milagres, né, lá no laboratório. E a gente estava falando dessa questão de ser mágico e tudo. A gente teve recentemente agora o segundo plantio do Ecovida, né, de que a gente está plantando para cada bebê nascido. E foi muito legal que eu estava pensando, porque eu recebi um casal de pacientes que foi plantar a árvore do bebezinho e eles levaram o bebezinho, né? E aí a gente plantou a árvore e tal, fez a foto, e aí ele estava sentadinho ali, mexendo na terra, e aí eu fiquei olhando para aquilo, sabe quando sua cabeça divaga? Eu pensei, gente, ele foi o único embrião, ele foi biopsiado, então as meninas foram lá, tiraram as células, a gente analisou, quem diria que isso tudo ia virar essa criança linda aqui mexendo na árvore, né? Então é muito impressionante, por mais que a gente faça isso há anos, mas parece que de repente dá uns estalos que a gente fala, meu Deus, é muito mágico, né? Sim, muito. E então hoje a gente vai falar sobre tudo que as tentantes precisam saber de um embriãozinho no laboratório de fertilização. É muita coisa, a gente estava até brincando, né, que tem muitas dúvidas. Qualquer coisa a gente divide, vocês voltam outro dia pra gente continuar a nossa conversa. Mas acho que a gente pode começar do início ali, da formação dos embriões, né? Então, normalmente a gente vai passar a mulher pela estimulação, fazer a coleta ou usar óvulos de doadora que já estavam congelados para se encontrarem com os espermatozoides. E o que vocês podem dizer desse início, assim, da formação dos embriões? O que a gente vê de importante na questão da seleção dos óvulos, da seleção dos espermatozoides, que vai ser relevante para a formação de um bom embriãozinho? Quer que comece? Então, no dia da coleta dos óvulos, que é o dia da fertilização ou o dia da preservação da fertilidade, né? O casal que inicia o tratamento passam por processos, né? Então, a paciente, a esposa, vai fazer a coleta dos óvulos, enquanto o marido vai para a salinha de coleta para estar coletando o sêmen. E aí, esses 2 materiais, né, os 2 gametas chegando no laboratório, eles precisam ser selecionados, eles precisam passar por uma, vamos dizer assim, uma tratativa nossa para realmente avaliar aqueles que são aptos para... Vou ter que cortar. Vai voltar pra junto. Aqueles que vão ser aptos, né, para a gente estar utilizando no tratamento. Então, existem alguns processos até chegar a hora ali, o momento da injeção do espermatozoide no óvulo. Então, na parte feminina, né, no gameta feminino, a gente passa por o processo ali da coleta, onde a gente vai identificar os óvulos naquele líquido que foi colhido na punção folicular, e aí avaliar depois se esse óvulo é maduro ou não, através de um processo denominado denudação. Então, os óvulos, eles vêm cheios de células ao redor dele, e aí a gente precisa deixar ele peladinho, né, vamos dizer assim, a gente tem que retirar todas essas células para a gente saber se aquele é um óvulo maduro ou não. Porque se ele não for maduro, ele não é um óvulo viável para a gente estar realizando a injeção ou o congelamento dele. Né? Então, esse é um dos processos que a gente realiza para a questão do óvulo.
Quer falar dos espermatozoides? Os espermatozoides. Assim como os óvulos, os espermatozoides também precisam de um preparo prévio, né? Então, a gente não pode pegar ali aquele material do potinho e diretamente já utilizá-lo na fertilização. Nós precisamos o quê? Tirar os contaminantes, as células que vêm ali junto, né, com o ejaculado. Então, tem todo um preparo. A gente faz lavagens, né, do líquido seminal para poder utilizar, assim, esses espermatozoides. E, consequentemente, a gente faz uma capacitação espermática, né? Então, a gente precisa que seja ativado esses espermatozoides, né? E selecionados melhores. Por isso que a gente tem diferentes técnicas para selecionar ali, né, os espermatozoides mais rápidos, aqueles que têm uma motilidade, né, e se eles são os mais rápidos, para assim depois, através das técnicas de fertilização com uma ICSI, a gente poder selecionar a morfologia, os de melhor morfologia, para utilizar então na fertilização desse óvulo. E isso é muito interessante, né? Porque hoje ainda eu estava conversando sobre isso com uma paciente, porque ela colheu um número X de óvulos e formou um número menor de embriões, que é o que a gente espera pelo funil que a gente fala ali da fertilização, né? E aí hoje ela falou assim, mas e aqueles outros então? Porque eu tinha tantos, formou tantos embriões, aqueles outros vocês deixaram guardados? Falei, não, a gente vai avaliando e a gente vai tendo perdas ao longo dessas etapas, justamente por conta disso, né? Que a gente vai avaliando. Nem sempre os óvulos estão realmente maduros, preparados para serem utilizados, nem sempre esse encontro resulta realmente ali na fertilização, né? Mas depois que a gente selecionou, então, o óvulo, o espermatozoide, encontrou, a gente ainda tem que ficar esperando para avaliar se vai formar embrião. Isso é muito difícil também, né? Essa espera já é muito difícil. Já do mesmo dia, às vezes as pacientes já querem saber, né? Estava maduro, não estava, e a gente nem sempre consegue, não consegue saber no mesmo momento, tem que esperar um pouquinho para a fertilização mais ainda, né? Aí, então, a gente dá um prazo mais longo, e aí, o que a gente precisa avaliar nessa parte da fertilização? Então, aí depois de 18 a 22 horas, a gente tem a checagem da fertilização. Então, é sempre no dia posterior, né? Que vai ser o primeiro dia realmente do cultivo que a gente considera. Então, ali a gente faz a avaliação de cada óvulo que foi injetado, né? Onde nós pegamos esse espermatozoide no dia anterior, injetamos dentro do óvulo, voltamos para a plaquinha de cultivo, colocamos na incubadora. Então, após 18 a 22 horas, a gente vai lá e realiza a avaliação da fertilização, através da visualização do pronúcleo feminino e do pronúcleo masculino, né? E extrusão do segundo corpúsculo polar, é onde a gente confirma a fertilização de cada óvulo, né? Onde a gente tem ali um pré-embrião, que a gente fala, né? Que é o zigoto. Então, é isso que a gente visualiza no primeiro dia do cultivo embrionário. E vocês podem dizer algumas características, assim, que a gente consegue, vamos supor, a gente acabou de fazer a coleta dos óvulos, dos espermatozoides, o que a gente pode olhar de características para falar assim, olha, tem uma pista de má qualidade, seja do óvulo, seja do espermatozoide, já deixar um alerta que talvez a gente tenha dificuldade de formar embrião? Existem algumas alterações que a gente consegue visualizar, né, através do microscópio. Então, após a coleta, a denudação, que é o processo da retirada daquelas células, a gente faz uma avaliação daqueles maduros. Então, a gente vai avaliar morfologicamente cada um deles e ver se eles estão normais ou se eles apresentam alguma dessas alterações. Então, às vezes, o citoplasma está aumentado, tem um espaço entre o citoplasma e a zona aumentado também. Então, algumas coisas a gente consegue visualizando e a gente tem uma ficha que a gente vai anotando todas essas alterações individualmente. Então, pode estar com o citoplasma mais escuro, com algumas granulações, alguns debris, né, nesse espaço, a gente consegue ver, parece umas fragmentaçõezinhas nesse espaço. E a gente tem também, né, questão de vacúolos, né, Thaís, que é muito importante, né? Porque o vacúolo ali, você pega um óvulo com muita alteração morfológica, que essa é intracitoplasmática, né? O que ele vai levar? Uma desorganização dentro do óvulo, do fuso meiótico, e a gente precisa que tudo esteja alinhado para a gente ter um desenvolvimento embrionário bonitinho, né, até o final. Então, se alguma estrutura ali do óvulo estiver desorganizada ou alterada, né, como a Thaís comentou, alteração da zona pelúcida, do citoplasma, se o espaço perivitelínico
psíquico estiver aumentado, se o corpúsculo polar estiver fragmentado, bipartido. Então, são todas alterações morfológicas que vão influenciar no desenvolvimento depois desse embriãozinho, né? Então, nós fazemos essa avaliação, né? Nós somos bem criteriosas a respeito disso, né? Então, a gente anota cada, né, pontinho diferente que tem ali, que nem, como eu falei, os vacúolos, eles vão provocar desorganização do fuso. Logo, se o fuso meiótico está desorganizado, é uma baixa fertilização que nós vamos ter, tá? Esse é um exemplo, assim, aí tem todas as outras alterações também, além do sincronismo todo. Eu falo assim, que o óvulo, ele é uma maquininha, né? Porque ele é uma maquininha muito bonita e ele tem que estar todo alinhado. Se o nuclear não estiver alinhado junto com toda a morfologia citoplasmática e molecular, então a gente não vai ter um desenvolvimento embrionário que a gente realmente gostaria de ter, que é um blastocisto, né? Ou um embriãozinho ali de terceiro dia com células bonitas, né? Uniformes, sem fragmentação. Então, essa qualidade morfológica do óvulo é muito importante. E do espermatozoide, você já tinha até comentado um pouco a questão da movimentação, da morfologia, são os parâmetros mais relevantes, né, pra gente avaliar. Isso, e a gente tem também a questão da avaliação da integridade do DNA espermático, né? Então, em alguns casos, os médicos, né, doutora, acabam indicando a fragmentação, fazer essa avaliação da fragmentação do DNA, e a gente pode recorrer a algumas alternativas ao laboratório, se a gente tem um alto índice de fragmentação desses espermatozoides, né? E a gente tem algumas alternativas quanto a isso. Eu acho bom, eu sei que parece muito técnico para quem tá escutando a gente, né? Mas é bom a gente falar disso porque às vezes ajuda a entender por que esse funilzinho acontece, né? Porque se a gente não tem noção da complexidade do processo, a gente pensa, poxa, mas tinha lá espermatozoide, tinha o óvulo, por que ele não formou embrião, né? Mesma coisa, eu falo muito isso quando a gente vai para consulta, quando tem um negativo, por exemplo. A gente tem muito aquela sensação de falar, mas o meu embrião tava bom, meu útero também, então por que deu negativo? Porque tem um processo muito mais complexo do que aquilo que a gente consegue ver e medir muitas vezes, né? Então, acho interessante vocês trazerem tudo isso, que ajuda a gente a entender melhor essas etapas. A gente estava falando da parte da fertilização, e aí vem os próximos dias do desenvolvimento, e aí quais os momentos que esse embriãozinho normalmente é avaliado? Porque tem paciente que às vezes fala, mas por que eu não vou ter notícia todo dia? Eu quero saber como é que tá. Então, tem alguns pontos mais importantes que a gente avalia o embrião, né? Sim. Sim, então a gente já tem, né, como protocolo, os dias que a gente realiza essas avaliações, baseado até nos momentos importantes, né, nos momentos chaves. Então, igual a Daya falou da questão do horário da fertilização, para checar, a gente teria que olhar nesse horário para a gente não perder esses sinais que o óvulo apresenta para nós, que ele foi realmente fertilizado, que a fertilização ocorreu. E aí, a mesma coisa para o terceiro dia, que é o D3, né, que a gente chama, onde a gente vai conseguir avaliar a clivagem das células. Então, o embriãozinho, ele começa a se multiplicar. E ali no D3, a gente consegue visualizar e fazer uma contagem do número de células que ele está apresentando naquele dia, o seu grau de fragmentação, se está muito fragmentado, se não está. Então, é aqueles dois numerozinhos que também os pacientes sempre perguntam para nós quando a gente realiza a comunicação, né? O que significa o 8.1? Então, aí é uma dúvida até que frequente, então a gente sempre explica, né? 8 se refere ao número de blastômeros, então a gente vai contando, é o número de células, e o ponto 1 é a fragmentação, que é o que tem menos fragmentação. Então, ele pode ser até um 8.2, 8.3, então o terceiro é o que tem mais fragmentação. E nesse dia a gente espera que o embriãozinho tenha de no mínimo 4 a 8 células. Então, a gente faz essa avaliação no terceiro dia. E aí, passado algumas horas, né, que é o tão esperado momento do estágio blastocisto. Então, a nossa próxima avaliação depois do terceiro dia é o dia 5. Então, a partir do 5º dia até o 7º dia, que é o último dia do nosso cultivo, aquele embrião pode atingir o estágio de blastocisto ou não, né? Então, é muito individual e isso a gente vai avaliando embrião por embrião, porque também outra dúvida bem frequente das pacientes é os embriões que estão em cultivo, eles vão virar blastocisto, né? Então, é uma previsão que a gente não consegue
dar com certeza, né? Então, eu falo com elas, a gente sempre explica na comunicação, é isso, não tem como a gente dar uma previsão, então a gente vai avaliando cada um e até surpresas acontecem, às vezes a gente até não está com tanta expectativa naquele embriãozinho e quando a gente chega, às vezes, no último dia, ele acaba atingindo um estágio, tá aquele blastocisto formado e deixa até a gente surpreendido. E eu achei interessante você trazer isso no final, porque ainda mais quando a gente fala muito dessa questão de classificação, de morfologia, lógico, isso é importante porque dá um norte de como tá o desenvolvimento, mas eu sempre falo para as pacientes, não dá pra gente cravar em pedra isso, né? Então, a gente tá olhando uma foto 2D daquele momento, de um desenvolvimento que é 3D e que é contínuo ali, né? Em horas, a gente tá pegando alguns momentos do embriãozinho, mas a gente não pode ser categórico de dizer que aquele ali vai ou não vai implantar só por conta disso. Quantas histórias a gente tem, né? Os embriões que às vezes no D3 a gente, entre aspas, nem dava nada e evolui a blasta, às vezes aqueles lindos que não evoluem, mesma coisa para nascer, né? Então, é bom a gente falar sobre isso mesmo. Vocês trouxeram essa questão, eu até separei aqui algumas perguntas que a gente recebeu na caixinha, e aí tinha uma pergunta que vocês até já responderam um pouquinho, mas na verdade a gente recebeu algumas sobre isso e eu trouxe uma de exemplo, que ela colocou, poderiam explicar mais sobre as classificações dos embriões? Vejo nos vídeos de vocês e não entendo. Que é um pouco disso que a gente tá falando, a gente até tem episódio só sobre classificação embrionária, então não vou entrar muito nesses detalhes também agora, mas basicamente a gente avalia isso do número de células, da fragmentação, né? O que mais que vocês consideram que é importante da gente pincelar para as pacientes poderem entender um pouco mais da classificação? E aí a gente atribui uma nota, né? Que vai grau 1, grau 2 e 3, como correspondente às letras A, B e C, né? O A melhor, né? O B regular e o C bom. E a gente avalia, então, essa fragmentação no caso de embriões de terceiro dia, e avalia também a quantidade de células, se está ideal ou não, se as células estão simétricas ou não também, se tem multinucleação ou não. Então, por isso que a gente atribui essa nota a cada embriãozinho. Então, é uma nota em relação à morfologia deles, né? Em relação ao terceiro dia, é isso. E eu gosto muito de falar também que, assim, isso não significa necessariamente questão genética, né? Porque às vezes a pessoa olha, não, mas esse é grau 3, esse eu não quero transferir não, porque vai que tem alteração, e não significa que o embriãozinho grau 3 tenha mais risco de alteração ou vice-versa, né? A gente vê muito isso quando a gente faz o estudo genético, né? Às vezes aqueles lindos que a gente pensa, nossa, se tivesse transferido ia ser esse, aí vai lá, vem a aneuploide. E aquele que a gente deixaria por último na transferência é que é o euploide, né? Você até já respondeu, Dai, mas uma outra pergunta foi justamente essa. Ela colocou, o que significa 212? Sempre ouço falar do tal de letras. Então, tem mais ou menos essa equivalência, né? No caso do 212, ela tá falando de uma classificação do blastocisto, que é parecido, né, com isso que a gente tá falando do de D3. Isso. Para a classificação ao nível já de blastocisto, né, D5, D6 e D7, a gente já faz a classificação pelo Consenso de Istambul, né, que ao invés de letras, nós utilizamos números no laboratório, que é essa mesma correspondência também. O primeiro número é o estágio de desenvolvimento desse blastocisto, que vai de 1 a 5, né, que a gente faz a classificação. O segundo número corresponde à nota que nós atribuímos pela avaliação morfológica das células da massa celular interna, que são as células que vão formar o embriãozinho propriamente dito, né? São as células tronco ali que nós temos. E o terceiro número corresponde às células do trofectoderma, né, que vão ali formar os anexos embrionários, placenta e tudo mais. Então, é uma avaliação da característica morfológica dessas células, né? Nós temos ali todos os critérios, então é onde a gente atribui a nota para a avaliação, né, para cada embriãozinho. E eu acho legal a gente falar dessa questão de que tem a linhagem de células que vai virar o embrião, tem a linhagem de células que vão virar os anexos, porque eu já tive alguns casos de pacientes que, por exemplo, elas fizeram a transferência, tiveram positivo, mas a gestação acaba parando e tem aquela gestação que a gente chama de anembrionária, né? E aí isso pode gerar a sensação de falar, mas eu coloquei um embrião, como é que você está dizendo que a gestação é anembrionada, né? E na verdade a gente tem linhagens celulares diferentes que todas precisam se desenvolver adequadamente para que tenha tanto os anexos quanto o bebezinho dessa gravidez, né? Então, o que a gente chama de embrião, na verdade, são células multipotentes, né? Que vão se dividir, diferenciar para formar o bebezinho, né? Isso.
E que mais? Uma outra pergunta que a gente recebeu sobre essa parte do cultivo, uma paciente perguntou assim, após a coleta, o embrião pode sofrer alterações negativas enquanto aguarda a transferência? Eu não sei se eu entendi muito o que ela quis dizer, eu imagino que talvez seja algo relacionado a algum impacto externo, foi o que eu entendi. Então, assim, será que tem alguma coisa externa que a gente possa impactar negativamente? Então, pensei em algo talvez relacionado ao ambiente do laboratório, incubadora, eu acho que seja isso que ela quis dizer, porque o restante do potencial é inerente ao embriãozinho mesmo, né? Acho que a gente tem, mas assim, hoje em dia, as técnicas de reprodução assistida, o laboratório de reprodução assistida, ele é muito controlado, né? Então, é um ambiente totalmente controlado. Então, o ar é controlado, né? A quantidade de partículas liberadas naquele ambiente também tem que ser controlado. A luz, né? A luminosidade, o cheiro, né? O odor que nós temos, né? Também tem que ser controlado. E substâncias químicas também. Então, por isso que no cultivo nós utilizamos óleo mineral para ser um quelante ali de todos esses metais pesados que pode circular no ambiente, mesmo com o controle do ambiente, né? Então, é um a mais. Então, tudo que gere ali o laboratório, ele tem um controle específico para minimizar ou para não ter influência externa no embrião propriamente dito, nas células ali, não levar degeneração. Então, tudo já foi muito bem testado, já é tudo muito bem estabelecido na literatura, né, nível mundial, né, tudo que a gente utiliza tá a nível mundial, aqui o mundo inteiro utiliza, né, o melhor óleo, os melhores meios de cultivo. Então, é tudo para minimizar esse impacto, né, para o embrião e a gente manter a viabilidade dele. E sobre essa questão, né, de formação, de alguns fatores que podem influenciar, a gente sabe que em alguns casos, seja por limitação de reserva ovariana, fator masculino, nem sempre é possível formar embrião, né? E aí, uma paciente mandou na caixinha a pergunta assim, se no caso eu não conseguir formar com os meus óvulos ou se o meu marido for infértil, posso adotar embriões de outros casais? E aí, vou eu mesma responder que sim, é possível. Inclusive, a gente fez recentemente um episódio só sobre a adoção de embriãozinho, lindo, e fique à vontade para conhecer um pouquinho mais sobre esse tratamento que ajuda muitas famílias também. E aí, falando sobre essa questão de formar embrião e congelar, né, até o próprio tratamento de adoção de embriões, vem do cenário de que a gente já evoluiu tanto a ponto de congelar os embriões por muito tempo e ter a segurança de usar esses embriões lá na frente, né? Então, uma vez que a gente teve o sucesso na formação dos embriõezinhos, ou eles vão ser transferidos ou eles vão ser congelados. E como é que funciona essa questão do congelamento dos embriões? Como é que é o processo de congelar? Para onde é que eles vão? Como que eles ficam guardados? O que vocês podem matar a curiosidade? Então, os embriõezinhos depois estão formados, né? Então, depois que a gente chegou lá, vamos complementando junto com o desenvolvimento. Ou no terceiro dia, ou na formação de blastocisto, ou a paciente vai transferir ou vai congelar. Congelando, a gente tem um protocolo já pré-estabelecido, né? Já está bem evoluído isso no laboratório. Então, a gente tem um meio específico para o congelamento. Hoje é chamado de vitrificação, né? Que antigamente existia o congelamento lento. Hoje é a vitrificação. Então, esses embriões eles vão ser colocados nesses meios, tem um protocolo específico, então tem o tempo que ele vai ficar exposto a cada um dos reagentes da vitrificação. E depois desse tempo, ele é passado por uma palheta, né, uma haste de vitrificação, e mergulhado no nitrogênio líquido a menos 196 graus. Essa palheta tem identificação, né? Então a gente tem todo durante o processo um cuidado muito rigoroso com relação a essa questão da identificação. Então, a identificação da placa onde ele estava sendo congelado, identificação da palheta. Essa palheta ela vai numa haste metálica para ser armazenada dentro do botijão. Então, a gente tem identificação em todas as partes do processo. Na palheta vai o nome completo da paciente, o dia que está sendo realizado o congelamento, o prontuário dela, a quantidade de material que tem naquela palheta, né? Que dia que aquele embriãozinho corresponde ao cultivo, se é de D3 ou se é de blastocisto. Então, a identificação ela é toda bem específica e é feito um congelamento, né, paciente por paciente, uma de cada vez, uma embriologista, naquele momento, congelando os embriões somente naquela paciente. E
e é armazenado no botijão. Então, aí os botijões, eles têm numeração, cada botijão é sobre um material. Então, tem o botijão de óvulo, tem o botijão de embrião, tem o botijão do sêmen, e tem as identificações lá também, né? Então, toda a questão do armazenamento é tudo registrado nas nossas fichas, em planilha, é tudo separadinho. Porque também tem a questão da rastreabilidade, né? A gente tem, né? Então, a gente precisa ter essa identificação segura no laboratório em todas as etapas, como a Thaís falou, porque a gente tem que rastrear, saber onde está cada amostra, né? Para segurança, né, de cada amostra, para a segurança dos pacientes. Então, isso é muito bem estabelecido, é um controle de qualidade realizado no laboratório, muito bem padronizado. Maravilha. E aí, congelamos, eles podem ficar o tempo que eles precisarem ficar congelados e isso não interfere em nada para eles. Sim. E quando a gente fala do descongelamento, como é que funciona para a gente descongelar um embriãozinho, tecnicamente falando, para depois a gente programar a transferência? Eles são descongelados também no meio específico, também através da técnica de vitrificação, como a Thaís comentou, tanto o congelamento quanto o descongelamento, né? Então, a gente, o que vai fazer agora? A etapa inversa, né? Então, nós vamos aquecer agora esse embriãozinho, vamos tirar ele ali do menos 196 graus Celsius, passar para 37 graus, né? Para ele começar a ter uma troca ali com aquele meio, ele vai ser reidratado de novo. A gente tem esse meio, ele é composto de crioprotetores que protegem o embrião tanto dentro quanto fora. Então, assim, é muito bem estabelecida essa técnica na literatura, né? É a técnica também utilizada mundialmente, tá? Então, que é onde garante a gente uma sobrevida embrionária ou ocitária alta, né? Uma sobrevida muito boa, digamos assim. Então é isso, o embriãozinho ele é descongelado, ele sai do nitrogênio, vai para a plaquinha que está aquecida a 37 e depois ele é lavado em diferentes soluções até ele voltar para a incubadora e ficar à espera ali da transferência. Então, normalmente esse processo vai quanto tempo? Mais ou menos, a gente sabe que varia, mas... Uns 20 minutos, né? Tem o preparo do processo, né? Que sim, que a gente faz o preparo, sim. Ele às vezes toma mais tempo do que o processo em si, né? O que é muito importante, porque a gente tem que preparar tudo com muita atenção, né? Todos os materiais que nós utilizamos, mas ali demora em torno de uns 15 minutos. E até vou ler a pergunta da paciente, que eu ia colocar aqui de uma outra forma, mas ela perguntou. Oi, doutora, quais os riscos na hora de descongelar os embriões? Pode afetar a qualidade deles? Pode, né? A gente sabe, assim, que nenhuma técnica é 100%, mas como eu falei, a taxa de sobrevida é muito alta, né? Foram feitos vários estudos, vários testes para a gente chegar a utilizar na rotina, né? Clínica, né? Do laboratório hoje em dia. Então, assim, dependendo da qualidade morfológica do embrião, pode influenciar ele não resistir a esse processo. Se é um embrião de baixa qualidade morfológica, pode ser que ele também não aguente esse processo, né? Se ele tiver alguma ruptura ali da zona pelúcida, ele não aguenta essa reidratação, pode ser que as células não aguentem e acabem degenerando, tá? Mas isso é raro. Né? Como é uma técnica muito bem estabelecida, é muito difícil a gente ter degeneração embrionária. E como que a gente sabe que o embriãozinho... Eu sei que para vocês essa pergunta é básica, mas para quem está ouvindo a gente, como é que a gente sabe que o embrião degenerou no processo de descongelamento? Em que momento ele é avaliado e a gente fala, puxa, esse embrião não vai dar para transferir? Durante todo o processo a gente consegue ter uma ideia, mas é mais no final mesmo. Quando nós chegamos na etapa final, né? Registramos ali aquele embrião fazemos a fotodocumentação dele e aí nós percebemos células picnóticas, né, apoptóticas, então ele fica mais escuros, né, assim. Então a gente vê que as células mudam a conformidade delas, ela apresenta pontinhos escuros, são esses pontos picnóticos, é como se ela entrasse
Como não? Ela entra, né, em apoptose celular, né, ali ela acaba degenerando, por isso que a gente fala degenerou, então ela não resistiu ao processo. Então é o embriãozinho que a gente vê mais escurinho, mais retraído, porque o embrião no descongelamento ele precisa reexpandir, né, ele precisa voltar à conformação inicial dele, né, a blastocele ali, no caso de um blastocisto, tem que ficar cheia de novo, então ele fica bem bonitinho. Então, os embriões que não resistem a esse processo, eles apresentam essa característica. E aí, a gente congelou o embriãozinho, foi lá, descongelou para transferir. E como é que funciona o processo da transferência do lado lá de dentro do laboratório? Porque quem tá lá tá na expectativa, deitada, aquela salinha escura, musiquinha, o céu estrelado. E aí ela só escuta uma campainha e ficar esperando para sair o nome, depois para chegar o catéter. Como é que funciona do lado de lá da porta a parte da transferência? Então, a gente finaliza o descongelamento, né? O embriãozinho, ele volta para o meio de cultivo e ele fica aguardando, como a Daiane falou, dentro da incubadora até o momento da transferência. Então, ali ele está com todas as necessidades dele supridas, aguardando o momento, né? E aí, a gente, dado o horário da transferência, a gente faz uma confirmação, né? Tanto com a equipe clínica, quanto com a paciente ali em sala, sobre todos os dados dela. Então, o nome completo, a data de nascimento, o nome do cônjuge, a data de nascimento do cônjuge, para a gente dar início ao procedimento. E aí é igual eu falei do congelamento, né? Uma embriologista dentro de um fluxo, realizando somente aquele procedimento. Então, ela que vai fazer essa confirmação e é ela que vai dar continuidade ao processo da transferência. Aí ela confirma o nome, ela pega a ficha física, onde tem todos esses dados que ela registrou pós-descongelamento, de como estava esse embrião, com a foto, checou o relatório, porque a gente entrega o relatório com foto, né, para a paciente na transferência, e aí ela vai aguardar para campainha para ela entregar o catéter externo, né? Porque são 2 catéteres, a gente entrega primeiro o catéter externo para vocês, então o médico vai pegar, vai passar, né? Primeiro o catéter externo, e que ele vai servir de túnelzinho para o catéter que vai vir carregado com o embrião ou os embriões. E a gente fica aguardando lá dentro a segunda campainha, que a gente vai ter certeza de que o catéter túnel passou, que está tudo ok, que a gente pode fazer o carregamento desse catéter interno, né, que a gente chama. Aí a gente vai pegar a placa da paciente, conferir novamente as informações, que a plaquinha que fica na incubadora também tem todas essas informações, vai checar a quantidade dos embriões e vai realizar o carregamento. Então, tem um catéter, né, interno, ele é um pouquinho maior do que o externo, acoplado numa seringa, e a gente faz a aspiração através dessa seringa, né, através do êmbolo, a gente consegue sugar tanto o meio quanto os embriões. Então, a gente tem um protocolo também da quantidade aspirada de meio, a quantidade aspirada, né, aí aspira os embriões, depois aspira um pouquinho mais de meio, para auxiliar nessa transferência, e após carregado esse catéter, a gente leva até o pass-through ali, onde vai ocorrer a transferência embrionária. Aí a gente entrega para o médico, né? Ficamos ali para visualizar também junto ao ultrassom, como que está ocorrendo essa transferência, se vai ter alguma dificuldade de passagem, né? E aguardamos o retorno desses 2 catéteres. Então, finalizada a transferência, né, do médico, ele vai devolver para nós os 2 e a gente volta para o laboratório para fazer uma checagem desses 2 catéteres, né? Porque pode, por eventuais situações, do embrião voltar. Então, ao apertar o êmbolo, pode ser que não solte, que ele fique ali presinho. Então, a gente tem que realizar essa checagem para ver se realmente também está tudo ok dentro dos catéteres. A gente, para fazer essa checagem, a gente pega a seringa, pega um pouquinho de meio para fazer uma lavagem dentro desse catéter. Então, a gente solta o meio de cultivo que o embriãozinho estava na plaquinha dentro desse catéter, solta, vê se saiu alguma coisa nesse meio, através da lupa, né? A gente está tendo o fluxo na lupa. Então, através da lupa, a gente faz um rastreio de toda essa placa, com o meio que foi lavado dentro do catéter. E aí, estando tudo ok,
a gente vai e entrega o bercinho e ficamos na torcida pro resultado do beta. Vocês já até responderam que eu ia perguntar, que era o porquê da importância dessa checagem do catéter, né? Que às vezes os pacientes não sabem. E outra curiosidade que muitas vezes as pacientes têm mas os dois já vão juntos. E sim, a gente já aspira todos os embriões na mesma vez para fazer uma transferência só de todos eles, né? Isso. E aí haja coração para essas 2 semanas, né? Todos nós. Não tem jeito. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente recebeu, eu falei que eu ia encerrar, falei pra vocês que eu ia encerrar, mas só vou perguntar mais uma coisinha aqui que a paciente mandou de dúvida, que é sobre biópsia. A gente tem episódio falando só sobre a questão de estudo genético e tudo mais, né? Mas ela perguntou, qual é o risco de uma biópsia embrionária? O risco bom, a biópsia embrionária também é uma técnica, né? Para a gente realizar a biópsia, o embriologista precisa de um treinamento intenso, né? Para começar, então, o embriologista ele não realiza uma biópsia se ele não é bem treinado e se ele não está apto a realizar ela, porque é uma técnica delicada, né? Você precisa de conhecimentos técnicos ali, né? Então, é um embriologista que já faz ICSI há um bom tempo, né? Que tem uma destreza maior ali, porque a gente também guarda essas células em microtubinhos. Então, assim, é uma atenção muito redobrada no processo de biópsia, porque a biópsia a gente tem a primeira etapa que é a retirada em si das células do embrião, que está no estágio de blastocisto, né? Então, a gente vai lá, tira um pouquinho dessas células, depois a gente tem a segunda etapa que a gente tem que guardar essas células nos microtubos também, né? Então, tem todo esse processo, ele tem riscos, mas, como eu comentei assim, só o embriologista bem capacitado e treinado, né, tá apto a realizar a técnica no laboratório e para minimizar qualquer risco que possa ter. Exato, é o que eu sempre falo também, precisa, né, de uma equipe bem capacitada, quando bem realizada, é um procedimento muito seguro, né, com as suas indicações, não vou entrar muito nesse detalhe, senão a gente ficaria mais um tempão aqui conversando, né, mas tem episódio só sobre a parte de análise genética também. Bom, gente, queria agradecer muito a participação, a disponibilidade de vocês, trazer um pouquinho desse amor, do brilho nos olhos, só da gente falar dos embriões. Tem mais assunto, então já convido vocês a voltarem mais vezes para a gente fazer parte 2 de tudo sobre os embriõezinhos. E quero deixar um espaço para vocês deixarem um recadinho de encerramento para quem está escutando a gente. Queria agradecer, Doc, pela oportunidade. Claro que a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. Como você mesmo falou, se a gente for falar de tudo, né, de todos os detalhes que ocorrem dentro do laboratório, a gente ficaria aqui um bom tempo. Muito tempo. Mas eu queria agradecer também, né, as perguntas. Eu acho que é muito importante realmente a gente ir em busca de um tratamento e de tirar essas dúvidas, né, de um momento tão delicado que a gente sabe que é para elas e dizer que a gente sente o mesmo lá dentro. Sim. Então, a gente faz acompanhamento dos resultados dos betas, né? Falei aqui pós a transferência, mas realmente a gente anota, a gente fica ali para buscar e ver se deu certo, se não deu. E quando tem as dúvidas também na questão da comunicação, que a gente tenha esse contato com as pacientes, de passar as informações do dia do desenvolvimento, para elas aproveitarem mesmo esse momento, né, mais próximo a nós, para tirar esses questionamentos, e acho que elas se sentem até um pouco mais acolhidas, né, porque a gente está ali próximo, então a gente sabe realmente o que está acontecendo com os embriõezinhos delas, e deixar elas também à vontade para isso, para estar tirando as dúvidas com a gente, né? É isso. Maravilha. Queria agradecer. Estamos disponíveis sempre, né? A gente agradece. Eu aproveito também para agradecer, doutora, pelo convite. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. É muito gratificante, né, estar aqui conversando, né, trocando essas informações. E gostaria também de aproveitar as mesmas palavras da Thaís, que nós estamos, assim, disponíveis todos os dias, né? As dúvidas que todas as pacientes tiverem sobre qualquer dúvida, seja qualquer dúvida, né? Não tenha receio em nos perguntar, nós estamos aqui para isso, tá? Para tirar dúvida e para cuidar com muito carinho dos embriões no laboratório, né? Porque nós ficamos, assim...
ansiosas também pelo resultado final, ficamos também querendo fazer o melhor ali, para ver, nossa, no final quantos embriões tivemos, olha os embriões como eles estão, ou beta, né, o beta, o resultado de cada beta, né, nossa, aquele embriãozinho que eu achei, né, que não estava tão bonitinho ali, mas olha que bebê lindo, né, então a gente tem muito essa troca ali com a gente, porque é algo fantástico, né, reprodução assistida é algo fantástico. Então é isso, fica aqui minha gratidão pelo convite e agradecer também a todo o carinho que nós recebemos das pacientes no dia a dia. Que isso é muito importante para a gente que fica ali nos bastidores, né? Ficamos lá no dia a dia cuidando de cada sementinha. E é muito justo por todo esse carinho que vocês têm, carisma didática. Eu tenho certeza que elas vão se sentir muito acolhidas para poder tirar todas as dúvidas com vocês e passarem mais tranquilas pelo processo. Obrigada mesmo, não só por hoje, mas por todo o cuidado com todas as nossas pacientes, todos os nossos embriõezinhos, óvulos, espermatozoides. Imagina, a gente se vê então nos próximos episódios. Tchau, tchau, gente! Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Aproveite e acompanhe o Cefep no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. Te vejo no próximo episódio. Até lá!